Olá, mais um vídeo. E eu vim falar aqui hoje de perseguidor espiritual. Aquele espírito que é falado assim, que é um obsessor particular da pessoa, né? Que persegue a pessoa por conta de coisas que aconteceram... Por conta de coisas que aconteceram em outras vidas, né? Como eu estava dizendo, o perseguidor espiritual e a gente reencarna justamente para resolver esses problemas também. Sempre nas reencarnações, esses processos de perseguição, eles estão no nosso contrato reencarnatório, tá? Então nós fazemos um contrato, você vai descer, a gente vai fazer de tudo para você não só topar com esse espírito, só conseguir te achar quando você tiver tal idade que você precisa de fazer esse processo. Vou até citar um caso que eu conheço de uma pessoa que começou a tratar com a gente quando aqui o centro aqui não era apometria, né? Era só desobsessão espírita. Então esse espírito veio, tinha atuado na vida dessa menina, já tinha feito um estrago, né? Desde a adolescência dela, ele induzia ela, né? Ele chegava no campo áurico dela, induzia ela. Então ela arrumou muita confusão. Ela separou sem profissão, gostando da pessoa. Ela começou a viver uma vida chama destrutiva, né? Baseado em negócio de festa, essas coisas. Mas aí depois ela conseguiu sair, porque o que eles fizeram? Eles recolheram esse espírito, né? E ela teve um sonho, onde ela falou pra gente. E esse espírito falou assim, nós vamos prender ele. Na cabeça dela eles iam colocar ele numa cadeia, né? Não, mas esse espírito reencarnou, e parece que ele reencarnou na Índia. Só que eles avisaram, ele vai ter um tempo lá de reencarnação curta. Acho que vai ficar 12 anos, eu não sei, era mais de 10 anos que ele ia ficar reencarnado. Esse espírito, ele desencarnou. Quando ele desencarnou, ela já estava casada, né? E aí ela teve um pesadelo, para ela foi um pesadelo de que o cara foi solto da cadeia. Ele foi solto, ele vai pegar você, então ela teve esse pesadelo. Então, o que aconteceu? Esse espírito desencarnou lá na Índia e ele conseguiu assumir de novo aquela personalidade que perseguia ela. Então ele veio atrás dela. Porque era muito forte essa dívida entre ela e ele. Mas aí o que aconteceu? Ela já tinha feito educação mediúnica, já tinha entrado no centro espírita, estudado, estava trabalhando. Então ela conseguiu lidar mais. Ela estava fazendo evangelho no lar. Então esse espírito era obrigado a escutar o evangelho no lar. Quando ela fazia o evangelho no lar, ele escutava. Aí às vezes ele ficava querendo que ela parasse, né, fazer alguma coisa. Mesmo assim ele ainda perseguia ela. Aí chegou um momento dele reencarnar de novo, agora como filho dela. Então ele foi pego de novo pela espiritualidade de luz, foi preparado e ele reencarnou. E o problema dela acabou. Aqueles problemas que ela, de autodestruição, de auto-sabotar, se sabotar, acabou. O que acontece? Os meios desses espíritos perseguidores nos deixar livre. Um dos meios usados pela espiritualidade é reencarnando ele. E muitas vezes a gente vem na frente, a gente vai passar um processo de tormenta, porque ele vai encontrar a gente aqui no plano físico, vai ficar atormentando, até que a gente consiga resgatar ele através, como ele entra na família como filho, às vezes ele é levado para outra família, então depende muito de vários fatores. Então isso é uma coisa. Então eu vou continuar falando aqui para vocês sobre obsessores, né, perseguidores individuais. Bom, nós tratamos bastante pessoas aqui no nosso grupo, nosso pequeno grupo. Então eu vou contar uma experiência de uma pessoa que ela está sendo perseguida por um espírito que busca vingança por conta de coisas de outras vidas. Essa pessoa está recebendo tratamento aqui, né? Mas esse espírito já vem com ela, já desde quando encontrou ela, foi na adolescência dela. O que esse espírito fez na vida dela? Ela estava casada quando ele achou ela de novo. Perdão, eu estou me perdendo aqui. Ele achou ela na adolescência e aí ele ficou um tempo afastado. Então, nesse afastamento, o que foi passado para nós é que ele teve uma reencarnação. Reencarnaram esse espírito. E aí depois ele desencarnou. Nessa reencarnação, acho que
Ele levou uma vida bandida, né? Ele desencarnou, teve morte violenta. Então agora ele achou ela de novo com essa, né, que ele teve a consciência dele, voltou tudo a respeito das outras vidas, então ele veio buscar vingança. Ela estava casada, o casamento dela estava tranquilo, ela tem um filho, né, o esposo dela trabalha, trabalhador, tudo. Aí o ex-esposo, né, aí do nada o marido quis separar, então foi uma briga dentro de casa, né, foi um tempo aí de briga, aí eu não sei se foi quantos meses que levou, mas houve a separação. A criança sofreu pra caramba, né? Porque a criança, numa separação, é o que mais sofre. Houve um rompimento do casamento e ela ficou morando na casa dos parentes do ex-marido. E o ex-marido se separou. Só que esse espírito começou a induzir ela a vender, que ela tinha uma casa de herança da mãe dela. Ela ganhou, logo depois disso daí, a mãe dela veio a falecer, ela ganhou uma casa de herança. E esse espírito estava induzindo ela a vender essa casa. Ela pensava assim, ela conversou com a gente sobre isso. Eu tenho aqui a casa dos parentes, que ela construiu a casa com o marido dela, né? Mas estava no quintal dos parentes, do marido, não é dela. Eu vou vender a outra, né? E vou investir, essas coisas assim. E o espírito estava levando ela de noite, tirando ela de noite. Foi o que me passaram, foi o que os mentores me passaram, para ela vender a casa. Só que aí, ela, na hora de vender mesmo, ela achou a compradora que achou ela ficou com a pulga atrás da orelha. Eu acho que é os mentores já ajudando. Aí ela foi e não vendeu. Ela até falou com a gente, falou, poxa, quase que eu vendi, foi por um triz. Esse espírito não conseguiu isso, então ele deu continuidade no projeto dele, esse perseguidor dessa moça. Ele fez a mulher que mora a mãe do menino que mora no terreno brigar com ela, criar ranço, raiva, e começou a entrar em atrito. Essa mulher chegou até a segurar no pescoço dela. E aí ela resolveu sair de casa, porque não dava para viver mais. E o terreno lá não era dela, a casa sim, mas o terreno não era, então ela saiu. Se ela tivesse vendido a casa, ela ia ter outra para morar. Ela tá trabalhando, ela conseguiria. Mas o que aconteceu? Ela saiu, foi para casa da herança da mãe, e ela tem uma outra casa que está alugada. Ela continua recebendo aluguel, ela trabalha, continua recebendo aluguel e não perdeu a casa. Mas a intenção do espírito era fazer ela perder essa casa, para ela parar de receber o aluguel e morar lá. Então olha só o que os perseguidores, esses perseguidores individuais, esses espíritos que vêm buscar vingança, eles fazem. Acabou com o casamento da moça. É lógico, um espírito ele tem influência sobre nós encarnados. Existe a parcela de culpa dos encarnados. No caso dela, tem ela, o marido, então os dois têm a parcela deles de culpa. Mas o espírito sim estava atuando. E aí ela veio buscar tratamento. Começou essa semana. Então, para vocês verem o poder de um espírito que busca vingança. Um espírito que foi prejudicado por nós em outras vidas e nos acham na reencarnação. Eu mesmo, eu tenho até vídeo aqui que eu falo, eu tive de coma, fiquei em coma 21 dias, 24 dias de coma. Quando eu voltei, que eu comecei a me recuperar, tinha um espírito de uma mulher que ficava na UTI lá onde eu estava, e ele ficava me xingando, ele ficava influenciando os enfermeiros. Eu via, era um espírito de uma mulher que entendia de magia, essas coisas, então ela desdobrava o enfermeiro, ela puxava no mental dele uma personalidade que era inimiga minha. Ela sabia que ali naquele grupo ali, porque existe sempre uma ligação de alguma vida. Você não mora num lugar ou está vamos supor, você está em uma empresa, as pessoas que fazem parte do seu serviço sempre tem alguma coisa. Ela sabia, então ela buscava no mental deles e trazia a personalidade, incorporava a personalidade da pessoa, a personalidade dela que tinha raiva. Isso ela fazia lá na UTI. E ela deixava eu ver fazendo. Falava, o que eu tô fazendo? Ela criava discórdia. E ela me fez... esse espírito chega um momento na UTI que eu não estava tendo progresso na minha saúde. Eu sei disso porque a enfermeira falou, esses 2 dias você não teve progresso, né?
eles fazem um monte de medição, os enfermeiros, né? Inclusive na minha ferida eles faziam, falou, não teve progresso, a parte mental, tudo. E, então ela estava conseguindo. Aí eu conto em um vídeo essa história, que é uma bruxinha que me queria mal. O nome do vídeo acho que é esse, eu vou deixar na descrição do canal. Então era uma perseguidora, e ela só deixou de me perseguir ali, e foi até o momento que eu comecei a ter melhoras na minha saúde, quando ela deixou de me perseguir. Porque tinha um enfermeiro encarnado que era uma pessoa que ela gostava muito, e ela ficou sabendo que ia reencarnar como filha dele. Então ela aceitou ir com os mentores. Para você ver, esse espírito me dominava. Eu não tinha... Eu entendo um pouco de magnetismo, de dialogar com o espírito. Eu não conseguia vencer esse espírito porque eu sentia culpa. No fundo eu sentia culpa porque eu realmente aprontei com esse espírito em outras vidas. Então ele me achou e eu sentia culpa, então eu não tinha força. E eu estava num momento de saúde onde o meu corpo etérico estava bem fraquinho. Então mesmo se não fosse um espírito ligado a mim, eu não teria força para dominar ele. Então, e esse espírito pintava e bordava comigo. Mas graças a Deus, com a intervenção de Deus, ele foi encaminhado. Esse foi um outro que me perseguiu, foi um espírito que eu vi ele, foi em 2000, no ano de 2000. Eu tive uma paralisia do sono, eu não sabia que o nome era esse, eu achei que tinha morrido. E eu tentava me mexer e ele apareceu na minha frente. E ele catou e falou pra mim assim, ó, ele catou e falou, vou explicar por que eu tô te perseguindo. E ele começou a mostrar o que eu fiz com ele em outra vida, né? É muito forte. Aí ali naquele momento, ele não usou aquilo contra mim, assim, eu não fiquei com remorso. Eu falei, caramba, eu fiz realmente. Ele falou assim, eu tô batendo em você, eu venho batendo em você desde os seus 7 anos de idade. Eu encontrei com você quando você era criança, eu te dei um couro no lado espiritual, te dava susto. E eu só deixei de perseguir você quando você era criança, porque o seu mentor veio conversar comigo. E seu mentor foi e falou assim, olha para essa criança. E eu olhava e eu via você quando você me prejudicou naquela vida, que ele me mostrou, né? Então o meu mentor, você não tá vendo uma criança? Ele falou, não. Aí o mentor falou, então eu vou fazer você ver uma criança, porque ele reencarnou, ele é criança, ele só tem 7 anos. Aí mostrou pra mim, eu, Ângelo, como que eu estava reencarnado. Quando ele viu que ele era uma criança, ele mesmo falou pro mentor assim, eu vou dar um tempo, porque eu já fui criança e eu não gosto disso. Eu vou esperar ele ficar mais velho e eu vou vir cobrar. Então ele se afastou. E aí ele me contando tudo isso, e eu sei que é verdade, porque tinha espírito lá. Não tem como mentir do lado espiritual. E depois que você volta, você saca. E eu comecei a lembrar da minha infância, dos pesadelos que eu tinha, lembrar de como que era. Ele trabalhava fazendo indução mental, com imagem mental, causando terror. Eu lembro de um pesadelo que eu tinha, que eu tava com meus colegas brincando, e aí todo mundo, olha, ele tá vindo, e sai correndo, e eu não conseguia correr, eu caía no chão e ficava preso no chão. Aí vinha uma sombra preta, era ele. Ele vinha e passava por cima de mim, mas me causava um terror, e eu acordava e ficava mal. Então ele roubava, além de causar terror, ele roubava energia de mim. Então eu lembrei, eu falei, realmente ele não tá mentindo, porque eu lembrei. Depois que eu acordei, no corpo físico, eu lembrei. E aí dali pra lá, esse espírito, ele pegou e me deu mais trabalhos também, e eu sabia que era ele, porque com esse contato, eu registrei as energias que eu estava sentindo. E teve uma vez aqui, aí eu voltei, isso foi lá no Paraná, hein? Eu voltei, quando ele veio conversar comigo, no Paraná. Eu morava em Arapongas, na cidade de Arapongas. Depois eu voltei para São Paulo e eu entrei em uma empresa e eu tive problemas de relacionamento com o pessoal, mas eu era um cara fiquei muito chato. E eu sofria, depois que eu fui sacar a influência dele. Esses espíritos chegam no nosso campo áurico, seja a pessoa seja médio de corporação ou não, e eles fazem a gente fazer as coisas, falar o que a gente não quer, ofender.
E aí a gente dentro de um grupo, a gente, em vez de criar amizade, a gente começa a criar inimigo. Não que a responsabilidade seja só do espírito, é nossa, é lógico. Mas eu estou mostrando mecanicamente como que eles trabalham. A gente somos responsáveis por tudo que fazemos aqui no plano físico, mas esses espíritos influenciam mesmo. E então eu senti, quando eu comecei a trabalhar em 2010 com a mediunidade mesmo, eu comecei a praticar a mediunidade, parou, esse espírito sumiu, eu não vi mais ele, não senti mais ele. Então ou ele encarnou, ou ele me perdoou, ou ele tá não quer criar muito karma, não tá ainda jogando ainda comigo, né? Pra ver se... Mas eu acho que não, porque eu não sinto assim a energia dele mais. Mas é isso aí que eu vim trazer. Todos nós temos esses perseguidores individuais e eles vêm nos atrapalhando. Alguns atrapalham na infância, já perseguem na infância. Não tem esse negócio igual pena não, porque a criança não tá nem aí. Ele teve prejuízo lá na outra reencarnação, quando era criança, ele quer fazer o mesmo aqui. Justiça com as próprias mãos. E esses espíritos, eles influenciam as pessoas em volta da gente. Se tiver alguém em volta que tem mediunidade, eles já sabem, eles usam contra a gente. Eles usam contra a gente e é fácil de derrubar a gente, primeiro porque a gente não percebe muito o lado espiritual. Mesmo as pessoas que são espiritualizadas, que entendem que existem outras dimensões, a gente não vê direito o plano espiritual, a gente está meio cego aqui, né? E eles têm uma visão, eles estão livres dessa prisão da carne, então eles têm uma visão melhor até do nosso inconsciente. Então aquilo que nem a gente sabe da gente mesmo, eles conseguem sentir, porque eles não têm a matéria trabalhando. E quando a pessoa não acredita em nada, fica mais fácil ainda para eles. Tá bom? É isso que eu vim compartilhar com vocês. Espero que eu tenha sido útil nesse vídeo. Um abraço a todos e obrigado por assistirem meus vídeos.